ou um não cristão, alguém que não sabe nada assim do Natal verdadeiro, perguntasse para você assim: por que que vocês enfeitam as suas casas com essas luzes coloridas? Por que que vocês colocam árvore de Natal e colocam bolas coloridas e luzes coloridas nessa época do ano? O que que você responderia? Por que que vocês colocam luz de Natal? Responder assim, ó: ah, é porque é Natal. Isso não ia explicar nada. Por que que a gente usa luzes especiais no Natal? Sejam luzes elétricas, sejam luzes de velas. Por que que a gente usa? Aliás, né, já tem gente que nem tira as luzes, né, já deixa o ano inteiro. Depois chega no Natal, só acende, né? Mas você saberia explicar por que que a gente usa essas luzes? Eu comentei com alguns, talvez alguns aí que têm a minha idade ou mais, não sei como é que era aqui, mas na minha infância, o Pinheirinho, depois de um tempo começou a ter essas luzinhas também, mas primeiro eram velas de verdade, cada vela num suportezinho assim que a gente colocava nos galhos e era aceso na noite de Natal. Eu sempre fico pensando como Deus protegia a igreja, que aquilo não pegava fogo, né? Então era acendido vela por vela, né? Eram velas de verdade. E nas casas da gente, algumas casas também tinham velas de verdade. Mas por quê? De onde vem essa tradição? Bom, a explicação mais simples, meus irmãos, a gente pode encontrar no evangelho de hoje. Aqui no versículo 8 e 9 diz assim, ó, falando do João Batista, diz assim: ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. A verdade que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então, João Batista tinha vindo para falar da luz verdadeira, que viria após ele, né? A luz que ilumina o mundo inteiro, Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, a explicação é bem simples. A gente usa luzes, velas, para anunciar, para falar, para apontar para as pessoas a verdadeira luz. A verdadeira luz. A luz que brilha na escuridão, a luz que ilumina a nossa vida e apaga a escuridão da morte. E é a luz que, ao contrário de uma vela, ou dessas luzinhas, ela nunca se apaga. Ela também é chamada de verbo ou de verdade. E através desta luz, deste verbo, Deus criou tudo. Tudo que existe. Eu não vou ler de novo, mas aqui no começo do texto, né, vocês lembram? João fala, olha, essa palavra, que também é a luz do mundo, estava lá. Quando Deus criou tudo, e Deus, na verdade, criou tudo através dessa palavra. Ou seja, Jesus estava lá quando Deus criou tudo. E ele chega a falar assim: nada do que existe, existe sem ele. Ele era a palavra. Quando Deus disse, haja luz, essa palavra era Jesus, com a qual Deus então criou tudo. Então, Jesus, a luz do mundo, a palavra viva de Deus que dá vida, veio ao mundo para ser o que nós ouvimos antes também, né? Emanuel, Deus com a gente. É o significado do nome Emanuel, Deus com a gente. Nós vimos aqui ontem, né, mais uma vez, contada a história do Natal de uma maneira um pouquinho diferente, mas ele veio e nasceu humildemente, né? Lá naquela pequena Belém, que não era nem a terra dos seus pais, onde eles estavam morando, né? Mas eles foram para lá por causa do censo. E aí ele cresceu, ele cumpriu toda a lei de Deus, ele cumpriu toda a vontade de Deus em nosso lugar.
E aí a história dele não terminou, pelo menos na primeira parte, né? Não terminou de uma maneira bonita. É bonito a gente celebrar, né, o Natal, os pastores, né? Depois, no tempo, vieram os sábios do Oriente. Mas nós não comemoramos a parte final, ou o penúltimo capítulo da história de Jesus da mesma maneira, porque foi numa cruz, morrendo como um bandido, vergonhosamente, pelos nossos pecados. E aí sim, o último capítulo, né? A luz do mundo brilhou de novo, ele ressuscitou, depois subiu aos céus e prepara lugar para nós. Ele se tornou o nosso único Salvador, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida, aquele que livra da condenação, aquele que nos leva ao Pai, aquele que nos leva à vida eterna, onde lá em Apocalipse diz assim: não vai haver sol lá, não vai ter sol no céu. Por quê? Ele diz que porque o próprio Filho de Deus será a nossa luz, será o sol, será aquela luz que nunca se apaga. Então, meus irmãos, essa luz dura para sempre. As luzes, né, como eu disse, de Natal, elas se apagam, elas são guardadas até o próximo ano. As velas, por maiores que sejam, elas vão se consumindo, elas acabam. E muita gente usa as luzes e velas de Natal só por tradição. Não é porque sabem realmente o seu significado, o seu simbolismo. Eu até já falei isso uma outra vez, né? A maioria dessas luzinhas nossas vem da onde? Eu dou uma bala para quem souber. É fabricada onde? Ganhou uma bala. China, né? Tem bilhões de pessoas na China e vocês podem ter certeza, muitos chineses que fabricam essas luzinhas não têm nenhuma ideia do que elas significam. Para que a gente usa? Eles não sabem. Porque a maioria dos chineses não conhece Jesus. Tá? Então, muita gente aqui também enfeita a casa, o prédio, o comércio, mas às vezes também não sabe por que a gente usa as luzinhas. Não é só para bonito, é para lembrar. Nasceu a luz do mundo, nosso Salvador. Então, nós sabemos que Jesus, para cumprir a sua missão, que começou lá quando a Maria ficou grávida, e aí ele nasceu em Belém, Jesus teve realmente que ser como uma vela, né? Por isso que nós temos a vela ali do meio de Natal, que representa Jesus. Jesus teve que ir se gastando, se consumindo até a morte por nós. Mas a gente sabe que a luz de Jesus não ficou presa lá na escuridão do túmulo, lá na escuridão da morte. A luz de Jesus brilhou novamente no dia da ressurreição. Ele venceu as trevas, ele venceu a morte. Então, meus irmãos, quando nós celebramos mais um Natal, vamos ser como João Batista. Anunciamos a luz, que é Cristo, para todos ao nosso redor. Começando com os que estão mais perto, a sua família, seus amigos, seus conhecidos, seus colegas de trabalho, os seus funcionários, para que eles saibam também que podem ter uma saída da escuridão da morte, possam receber a maravilhosa luz de Deus. Saber que eles, não importa o que são, o que já fizeram na vida, que erros já cometeram, eles têm também o convite para serem recebidos e acolhidos por Jesus, a luz do mundo, e participar da família de Jesus, que somos nós. Vamos colocar em prática no Natal, em todo o ano, em toda a nossa vida, aquilo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, que a gente conhece bem, eu vou ler aqui para vocês, quando Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina
para colocá-lo embaixo do cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Jesus está falando, olha, vocês são a luz do mundo, não escondam essa luz, né? Isso é uma coisa lógica. A gente não, né, não coloca as lâmpadas embaixo dos bancos aí, né? Em casa a gente põe a lâmpada onde ela vai iluminar no maior alcance possível. Então Jesus está dizendo a mesma coisa. Não esconda a sua luz. As pessoas precisam ver. Mas, lembre, na verdade, você não tem luz própria, nem eu. Como aqui, a lâmpada não tem luz própria. Ela precisa da energia que é produzida em outro lugar, né? Jesus fala, a luz que vai brilhar em você não é a sua luz, não é para você aparecer, não é para você dar um show de luzes. A luz que brilha em vocês e em mim é o próprio Jesus. É a luz dele que a gente reflete. E através de nós, Jesus quer iluminar as outras pessoas com a sua salvação. E cada vez que você vem aqui, você vem para recarregar essa luz. Com a palavra, com a Santa Ceia, aqui a gente vem ser recarregado com a luz de Cristo. E aí, como tem uma música que a gente canta de vez em quando, né? Nós vamos ser espelhos da sua luz. Espelhos da luz de Cristo. Para quem? Para quem Deus colocar no seu caminho, enquanto você viver aqui nessa vida. Às vezes, a gente pode pensar assim, eu preciso brilhar muito. E aí, às vezes, a gente quer até aparecer, né? Jesus não está dizendo isso. Quando ele fala de uma lâmpada, de uma casa, né? A lâmpada ilumina ali onde é que ela está. A lâmpada não ilumina a rua lá fora. Então, Jesus está dizendo, seja uma luz, por pequena que seja, ali onde você está. Você não tem que aparecer, você não tem que ser um raio laser, um canhão de luz. Não, você tem que ser a luz de Cristo, ali onde Jesus coloca você, dia a dia. E aí, nós podemos sempre lembrar do que a gente acabou de ouvir o coro cantar aqui, né? Que a luz de Cristo brilhe, quem sabe falar junto? Nos envolva em amor e que o seu poder nos venha proteger. Natal é um momento de muita alegria. As luzes nos lembram disso. Mas eu quero terminar dizendo, quando você está sofrendo, tem gente que está sofrendo. Lembre disso, de pedir a Jesus isso. Senhor, que a luz de Cristo brilhe, me envolva em amor e que o seu poder me venha proteger. Porque essa luz nunca se apaga. Essa luz quer nos salvar e quer salvar a muitos. Que vocês possam, então, sempre ter e espelhar e compartilhar a luz de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, ter um momento também de ofertas. Nós já tivemos ontem